Boa noite, amigos do Kimvo, Beto Assad aqui com vocês para nossa live de fechamento desta terça-feira, dia 7 de julho, e um dia aí de realização do nosso Ibovespa. Não demos ainda prosseguimento à tão esperada alta que a gente quer, ainda não conseguimos confirmar o rompimento lá dos famosos 97.500 pontos, continuamos muito próximo a ele. E hoje, um dia de realização, no dia marcado aí pela confirmação da Covid no nosso presidente. Vamos esperando então aí aos poucos o pessoal ir chegando para a gente começar a falar do mercado. Boa noite, Ivone, tudo bem? Vamos esperando aí, pessoal. Boa noite, John. Nós temos aí mais um dia de correção. Um dia com volume alto, inclusive nesse dia de correção, um dia de queda para o nosso Ibovespa, um dia muito volátil para o dólar também, com movimentação bem poderosa, digamos assim. Vou explicar para vocês. Boa noite, Marcelo, boa noite, Leandro. Covid pega o presidente, pois é. Boa noite, Diggs Lima, tudo bem? Esperar como sempre um pouquinho para todos irem chegando, para a gente começar a falar um pouquinho sobre o mercado, tá? Inclusive hoje, para quem acompanhou, minha live de ontem, deve imaginar que eu fiz a saída de um dos papéis da minha carteira. Alguém arrisca aí? Qual foi o papel que eu saí hoje? Qual o papel que eu realizei lucro hoje? Alguém consegue arriscar? Vamos ver quem está acompanhando direitinho aí a minha carteira de swing trade. Quem arrisca aí qual foi o papel que eu fiz uma saída hoje? Vamos ver quem está ligado. Antes da gente começar a falar de mercado, Nicolas saiu fora também de Cogna 3. Ele já falou que saiu também. Léo tá chutando via varejo. Mas o Nicolas acertou. O Nicolas já tá, pelo que eu estou vendo aqui, está mais já alinhado com a minha estratégia de swing trade, Eu tinha comentado ontem, o papel foi pegar a mínima. Não, Alex, nem estou posicionado em Magazine Luiza, tá? Não estou em Magazine Luiza. Boa noite, Janaína, tudo bem? Ele falou que recebeu recomendação para Sula 3, mas não viu vantagem. Eu estou comprado em Sula 11, tá? Eu estou comprado em Sula 11 com meia mão, esperando corrigir um pouquinho mais para tentar completar a mão no papel, tá? Vamos lá, gente, começar a falar um pouquinho de mercado. Já temos aí 43 almas nos acompanhando aí para nossa live de fechamento. O pessoal provavelmente já com fome. Então vamos começar a falar sobre esse mercado para depois vocês poderem ir jantar, tá? Com suas respectivas famílias. O Ibovespa fechou em queda nessa terça-feira e se distanciou dos 100 mil pontos após fortes expectativas se formarem na véspera, quando o índice superou os 99 mil pontos pela primeira vez desde 5 de março. Tá? Queda dessa sessão foi puxada por bancos depois do acordo na reunião de líderes do Senado para colocar em pauta em agosto o projeto de lei que limita os juros do cartão de crédito e do cheque especial. Léo, seu PM está em 34 de Magazine Luiza. Espera eu liberar para as perguntas, você coloca aí a sua dúvida a respeito de Magazine Luiza, que daí eu falo sobre o papel, tá? Só espera um pouquinho para poder passar pelas notícias. E vamos lá, O presidente Jair Bolsonaro afirmou que está com coronavírus, que também impulsionou vendas aí na nossa B3, tá? Mais tarde a nossa bolsa já vinha caindo, acompanhando a tendência internacional, com dado decepcionante da produção industrial na Alemanha. Comentei com você, a expectativa era de 10%, veio em alta, mas só de 7,8%, esperava uma retomada maior, acabou não acontecendo, tá? Também no radar, nos Estados Unidos superaram 130 mil mortes por conta do Covid-19, o país conta com mais de 2,9 milhões de casos confirmados da Covid, tá? Então o Ibovespa teve queda de 1,19%, fechou na casa dos 97.761 pontos, acima ainda da nossa zona de suporte. O Ibovespa acabou fazendo hoje um inside candle, Um candle com menor
menor volatilidade, não rompeu nem máxima nem mínima de ontem, e por enquanto vai se segurando acima dos 97.500, algo inclusive que eu ontem, acho que foi o Marcelo que tinha perguntado, né, a respeito de se o 97.500 tinha se transformado num suporte. Eu falei que eu queria ver mais claramente o Ibov fazer um movimento de alta e caso voltasse aos 97.500, segurasse lá. Ele acabou não fazendo esse movimento e fez um inside candle que segurou pelo menos acima dessa região. Vamos ver se já confirma a partir de agora como um possível suporte, tá? Já o dólar comercial fechou em alta de 0,63%, cotado na venda a R$ 5,3856, tá? No mercado de juros futuros, DI para janeiro de 2022 registrou ganhos de 5 pontos a 2,95%, DI de janeiro de 2023 subiu 5 pontos a 4,05% e janeiro de 2025 subiu 8 pontos, fechando a 5,63% ao ano. Tá bom? Não vou passar aqui pelas notícias que a gente já discutiu, a maioria delas no nosso Morning Call. Vou passar um pouquinho pelas principais notícias dos destaques do dia, tá? Para os papéis, como eles se comportaram no dia de hoje, tá? Vamos lá. Eu tinha até comentado já logo no começo do dia, né, a respeito de CVC, que deveria ter um dia mais turbulento de novo e não deu outra, né? Já está atrasado mais uma vez a questão do balanço da empresa e hoje ela caiu 6,93%, né, com forte baixa em meio cenário de maior aversão ao risco do mercado, que também vem afetando as aéreas, tá? Além disso, como eu já tinha comentado, a companhia de turismo não conseguiu ainda apresentar o informe de resultados do ano de 2019 e do primeiro trimestre de 2020. O balanço segue atrasado devido a erros contábeis. No comunicado divulgado nesta terça, ao mercado, a empresa atualiza algumas informações. Quanto aos erros contábeis, a previsão de perda aumentou em relação ao que havia sido informado em 28 de fevereiro. O impacto até então estimado nos ajustes da receita líquida de vendas da companhia era de 250 milhões de reais, considerando os exercícios sociais de 2015 a 2019, montante agora em 350 milhões de reais e inclui exercícios anteriores a esse período. A companhia também comunicou que está em tratativas internas finais sobre termos e condições definitivos de uma operação de capitalização. As coisas não estão fáceis para CVC, como vocês estão acompanhando, tá? A gente também teve um dia de forte queda para o setor de bancos, né? Itaú caiu 4,90, Santander caiu 4,36, Bradesco, a ON caiu 4,10%, a PN caiu 4,15%, Banco do Brasil caiu 4,01%, todas caindo mais de 3%, tá? E o que acabou puxando, digamos, essa queda dos bancos foi uma live nessa terça-feira, realizada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que defendeu o fim das taxas de juros de cartão de crédito e cheque especial, quando falava das desvantagens de um aumento de impostos para o setor bancário. Quem paga no fim é o cidadão, alertou. Tá? Já os frigoríficos registraram as maiores altas do índice, como o Marfrig, que subiu 7,92%, Minerva, que subiu 13,70%, JBS, que subiu 2,82%, e Brasil Foods acabou caindo 3,07% depois de abrir em alta, tá bom? Vamos lá, demos uma passada aí rápida por algumas notícias. Vocês podem dar uma olhadinha aí no Infomoney, tem as notícias mais completas a respeito desses e de outros papéis também, dos destaques aí do dia. Vamos agora começar a falar dos nossos gráficos e vocês já podem, a partir de agora, colocarem as dúvidas de vocês, tá? Para o dia, tá bom? Vamos lá, começando então com o Ibov, já está aqui na minha tela. Tá aí, Ibovespa fechando em queda de 1,19%, fez um inside candle, não rompeu nem a máxima para disparar, digamos, no cenário de compra, né? A máxima de ontem também não rompeu a mínima, então não voltou para baixo da região dos 97.400 pontos, 97.500 arredondando. Ainda mantém um viés positivo se a gente conseguir ir acima da máxima desta semana, aí as coisas podem
ficar mais interessantes. Se ele voltar para dentro da região dos 97.500 pontos, aí a coisa pode enrolar de novo, aí aumenta a chance de identificar no cenário mais lateral, possivelmente buscar a região lá, de novo de suporte do último fundo, perto dos 93.260 pontos, tá? Agora é questão de ter um pouquinho de paciência e ver o que vai acontecer com o Ibovespa. Não tenho muito a adicionar ao gráfico, né, dele hoje, mais do que a gente já tinha falado no dia de ontem, tá? Vamos falar um pouquinho agora do dólar. O dólar fez uma movimentação hoje, foi um dia muito volátil para o dólar futuro, tá? O que aconteceu com o dólar futuro hoje? Para quem acompanhou, né, o nosso Morning Call, viu que ele abriu em alta, em leve alta, né, subindo. Deixa eu aproximar aqui para ficar mais fácil da gente ver os dados. Ele abriu com uma alta de aproximadamente 0,5%, acabou virando por uma queda forte, né, durante a parte da manhã, chegou a estar caindo 1,28% e acabou recuperando toda essa queda, tá? Recuperando toda a queda que teve na parte da manhã. Agora na parte da tarde acabou voltando forte, né? Fez um movimento praticamente em V o dólar hoje, tá? E fechou em alta de 0,29%, ou seja, mostrou bastante força compradora depois de ter caído bem ao longo do pregão e vai tentando novamente ganhar a região aí dos 5.391, né, aquela região que deu origem ao pivô de alta do dólar no gráfico diário, o último pivô. Ele já começa a marcar, sentir bem também pelo menos essa região, né, do 5.391 como uma resistência importante, já faz uma nova máxima aí. A partir de agora, se ele voltar a cair e perder, né, a região de fundo aqui, marcado pela mínima dessa semana até agora, da semana passada, lá no 5.269 aproximadamente, ele já pode até fazer, digamos, um micro pivôzinho de baixa, abaixo da média de 21 períodos, e desmontar esse cenário mais claro de pivô de alta que a gente já estava traçando. Ainda não dá sinais que vai fazer isso, né? Chegou a tentar cair hoje, chegou próximo dessa região de mínimas, mas voltou muito forte. Ainda acredito que ele possa voltar a subir e testar o último topo na região dos 5,51, né? E que, se rompida, dá sequência aí ao nosso zigue-zague ascendente no dólar, e aí deve testar a região lá dos 5,60, que seria a primeira resistência dada por Fibonacci, tá? Então é questão também de acompanhar com um pouquinho mais de paciência aí o nosso dólar. Vamos lá falar agora de IFIX, o índice de fundos imobiliários. Começa a trabalhar de maneira lateral, né? Não digo lateral, desculpa. Já vem para o seu quarto dia, acho que, de queda, tá? O volume do IFIX tem se mantido constante, a gente vê que ele vem trabalhando rigorosamente próximo às médias, às vezes um pouquinho acima, às vezes um pouquinho abaixo, mas bem próximo à média de 21 dias, então tem sido constante esse fluxo. O que chama atenção, chegou agora na média de 13 períodos, tá? Então uma inversão nessa região, depois de 4 dias aí de correção, entrada de força compradora aí pode significar um ponto interessante para novas tomadas de posição em fundos imobiliários. Isso, como eu sempre digo para vocês, olhando as questões gráficas, né? Eu sempre gosto de falar para vocês que eu não sou fã de fazer trades com fundos imobiliários, mas eu estou aqui para também falar do que os gráficos estão me indicando mesmo assim. E eles vêm mostrando uma possibilidade, né? Está em tendência de alta, o IFIX, de repente buscar os fundos imobiliários que estejam mais fortes, pagando um yield melhor em relação ao seu preço atual, né, o seu preço de mercado. Nesse momento em que ele chega numa região, o IFIX chega numa região de suporte e pode começar a gerar sinais de compra, pode ser um ponto interessante, tá? É a primeira vez que o IFIX encosta na média de 13 períodos, desde que ele, há um bom tempo já, desde que ele passou para cima dela pela última vez, né, e marcou a mínima dela lá em 28 de maio. Depois então foi quando ele fez aquela esticada, né, o IFIX subiu praticamente 10%, mais de 10% em linha reta,
e agora começa a fazer esse movimento mais lateral, onde as médias estão se aproximando. Isso pode indicar um rompimento em breve da região dos 2.823 pontos, né, que foi o último topo, com bastante força inclusive, tá? Hoje ele fechou abaixo dos 2.800, fechou em 2.798, mas está aí acima da média de 13 períodos, testando ela, minhas médias todas alinhadas, vai mostrando força para continuar o movimento de alta. Se ele mostrar fraqueza, né, e para isso seria ele continuar caindo e perder a região dos 2.780, ele poderia perder aqui uma região de fundo anterior, né, onde ele estava congestionado, e aí ficar pelo menos no curto prazo com um viés um pouco mais lateral, tá? Vamos lá. Boa noite, bastante gente chegando ainda. Já falamos do IFIX, vamos agora falar vou falar da minha carteira e depois já vou passar para as dúvidas de vocês. Vamos lá, hoje inclusive eu estava fazendo um levantamento, né? Eu estou com todas as operações que eu fiz desde que comecei esse trabalho com vocês. Eu até, de abril para cá, eu achei até que eu girei mais, digamos, essa carteira do que eu gostaria. Foram 21 operações encerradas já, 21 encerradas, com inclusive uma operação que eu encerrei hoje, mais 1, 2, 3, 4, 5, mais 6 operações abertas, não, 5 operações abertas, 1, 2, 3, 4, 5 operações, não, 6 abertas mesmo, são 6 operações que estão abertas agora, ou seja, 27 operações aí de abril para cá. O mercado está bem volátil, né? Eu tenho pegado muitos movimentos que às vezes a gente espera quando o mercado está normal, movimentação de gráficos semanais, né? Às vezes poucos dias a gente pegando movimentos de 10, 15, 20% e que estão indo, batem 20% e voltam rápido. E que foi o caso hoje, por exemplo, do papel que a gente saiu, que foi Cogna, né? Papel que no dia de ontem, como comentei com vocês, abriu com um forte gap de alta, testando aqui a nossa média de 200 períodos e fazendo um movimento de queda ao longo do dia de ontem, né? É o famoso, como eu falo para vocês, o dia que o papel subiu caindo, né? Por quê? Porque abriu com gap de alta, mas veio caindo ao longo do dia e apesar de ter fechado ainda de maneira positiva, no dia o fechamento foi abaixo da abertura. Então é o que eu chamo para vocês, o que eu falo para vocês, que então o papel no dia subiu, só que caindo, né? Mostrando que teve, depois do gap de abertura muito forte, teve bastante realização de comprados nessa região. Como a gente teve ontem um volume muito alto e a gente abriu exatamente em cima da média lá de 200 períodos, eu antecipei o stop já para a mínima de hoje, que estava lá em 7,43, não queria arriscar devolver muito lucro, né, já que minha proteção anterior estava abaixo da região aqui do 6,78, ou seja, devolveria praticamente 10% se ele fosse buscar lá. Então preferi antecipar, né, essa proteção de gain. Não teve jeito, acabou indo pegar hoje, fechou até um pouquinho acima, eu fiz a saída no 7,42. De qualquer maneira deu uma operação de 13% em poucos dias, né? A entrada foi no dia 26, durou então 1, 2, 3, 4, 5, 6, uma operação que durou 7 dias, tá? Uma operação de 13% durante 7 dias, tá? Não está ruim. Queria mais, claro, né? Mas nesse momento bem volátil de mercado, ainda mais com o papel batendo uma resistência, fazendo um pico histórico de volume de negociação e voltando para baixo da mínima desse candle que teve um pico histórico, eu preferi botar os 13% aí no bolso, tá? Aí vai ajudando a melhorar, claro, né, as estatísticas aí da carteira. A rentabilidade dela está ficando legal, vou ver se eu passo para amanhã para vocês a rentabilidade da carteira como está, né, desde que eu comecei a fazer as operações. Eu até posso passar com vocês hoje operação, quanto que ela está, né, quanto que cada uma deu. Aí depois eu vejo pelo financeiro total quanto a carteira como um todo está rendendo. Mas eu estou achando bem satisfatório o desempenho dela nesse curto prazo, tá? São 21 operações até o momento e apenas uma operação foi encerrada com prejuízo. Então o aproveitamento está muito bom, né? A operação foi no prejuízo, foi logo no começo dela, inclusive. Foi uma operação de mão cheia no prejuízo, acabou pesando. Mas a gente conseguiu, aos poucos, virar o jogo. Já tive várias outras operações que já deram mais de 10%. Está bem interessante, tá? O evento falando que fez igual a Incógnita seguindo a sua sugestão. Eu acho que vale a pena.
E é aquilo que eu falo, não tem problema nenhum, né? Caso o papel volte a gerar uma entrada, eu tenho que pagar um pouco mais caro e entrar de novo. É aquilo que eu falo, é pagar pedágio. Né? Eu tinha feito uma operação de TOTS, para quem lembra que eu fiz uma operação interessante lá atrás, né? Que eu acabei saindo e acabei entrando de novo nela pagando mais caro, não tem problema. Se o papel vai subindo meio mastigado assim, a gente vai entrando e saindo, digamos assim, coloca o dinheiro no bolso, e aí entra de novo pagando esse pedágio um pouquinho mais caro. Claro que quando a gente sai, a gente sempre fica esperando para ver se consegue entrar mais barato, né? Para não ficar com aquela famosa dor de corno, né? Desculpa o palavreado, mas é meio isso. Mas eu não tenho problema. Já se foi o tempo em que eu sofria por ter feito uma saída e o papel depois só me tirar e ir embora. Não tem problema. Hoje em dia eu já estou vacinado contra isso. Nada que muito tempo de mercado não faça a gente ficar esperto, digamos assim, tá? Com isso, deixa eu já falar de Cogna não, de TOTS, né? Acabei fazendo a saída de Cogna, como disse para vocês. Se voltar para as regiões da média e voltar a subir, eu estudo a viabilidade de entrar no papel de novo, tá? Nossa entrada, né, aqui em TOTS, essa nova entrada mais cara, inclusive, tá lá nos 23,45, né, no dia 1º. Eu já tenho uma proteção abaixo dos 23,78, que é o candle aqui do dia 3, né, onde que teve sua máxima rompida no dia de ontem. Hoje a gente fez uma outside bar com volume alto, né, inclusive, e a mínima até chegou próxima à região do meu stop. A mínima de hoje foi nos 23,95, né, ficou aí a 1% mais ou menos de acabar me tirando da operação, teria saído com lucro pequeno. Outside bar foi com volume alto. Eu não vou ainda atualizar o stop, como está próximo, eu vou preferir deixar o stop um pouquinho mais abaixo, ainda abaixo dos 23,78. Caso a gente venha a ter um rompimento da máxima do candle de hoje, aí eu já vou subir meu stop também para a mínima desse candle. Mas por enquanto também a operação já está garantida, não vou mexer no stop gain ainda. Para quem tiver posicionado e quiser segurar por mais tempo, digamos aí, operação. Deixa eu tirar essa extensão de fibra para tirar um pouquinho da poluição do gráfico aqui. Stop ATR do papel tá onde? Tá lá embaixo ainda, 22,48. Eu já não admito mais sair no prejuízo lá. Se ele me tirar e voltar naquela região, eu posso pensar em comprar novamente, né? Caso segure a tendência de alta. Mas eu já me afastei das médias, já tô com esse gap entre a minha entrada e candles que tem mínima acima da minha entrada, tendo sua máxima rompida, então a partir de agora eu já não aceito mais devolver. Para quem quiser devolver, para quem quiser aguentar mais volatilidade, a gente tem então o stop ATR. Para quem não sabe, né, o stop ATR é de 21 períodos, tá? Tá lá no 22,48. E o último fundo mais importante do papel, abaixo aí dos 21,77, 21,75, tá bom? Mas também não vejo entrada no papel agora. Eu já vejo ele um pouquinho esticado, já dando sinais de dúvidas pelo candle de hoje. Melhor aguardar um pouquinho, tá? Lembrando que a minha saída, caso o papel resolva dar uma esticada, tá lá em cima nos 28,15, tá? Se for até lá, quem sabe a gente consegue uma operação aí de praticamente 20% no papel, tá? Via varejo. Alguém ainda arriscou que poderia ter saído de via varejo hoje? Não, ainda não fiz a saída, estou com meia mão só no papel, né, como já tinha comentado com vocês. Deixa eu tirar também aqui o Fibonacci, só para ficar menos poluído. Minha entrada que está aqui no dia 1º, né, na região lá dos 15,46, tá? A mínima de hoje chegou próxima, né, ao meu ponto de entrada. Ainda não protegi a operação, né? Que eu estou com meia mão, outra que apesar do candle de ontem ter deixado, né, esse gap já entre a mínima e meu ponto de entrada, ele não teve a máxima rompida, então ele ainda não mostrou a tendência ainda não mostrou força para cima para eu querer proteger, ainda continua meio que enrolado nessa região. Eu ainda espero de repente que o papel volte um pouquinho mais, sem problema, volte a me deixar negativo, não vejo problema nenhum. De repente se aproximar um pouquinho mais da região dos 14,22, que é onde está aqui o meu stop ATR, né, no modo compra, e não perca essa região e volte a subir para eu conseguir
completar a mão no papel e tentar fazer o rompimento da máxima histórica dele com a mão cheia, né? Eu só estou com meia mão nesse papel, como já comentei com vocês, porque o stop inicial estava caro, agora já está menor, tá? Minha saída ainda está lá nos 23,10, né? Não vou mexer. Para quem lembra, já comentei, é a extensão de 200% de todo o pivô de alta, né? de todo esse pivô que o papel fez, essa primeira perna que ele puxou lá do final de março até finalzinho de abril, que foi rompido depois aqui no meio de maio, extensão de 200% está dando lá nos 23,10, como eu já tinha mostrado algumas vezes para vocês. Meu objetivo é lá, se eu conseguir ir de mão cheia ainda, ótimo, né? Porque daí daria um trade, conseguindo melhorar meu preço médio abaixo da região onde eu estou comprado. A gente pode de repente pegar um trade de 50% aí com a mão cheia. Aí é o tipo de trade que só com um papel sozinho vai dar tipo 5% de rendimento na carteira. Aí é sensacional, né? Thiago perguntando o que é meia mão. Vamos lá, isso aqui não tem problema, eu explico todo dia se for necessário, que é para vocês entenderem. Sempre que você vai fazer algum tipo de investimento ou trade, você tem que determinar qual é o tamanho das posições que você vai adotar nos seus investimentos ou operações, né? No caso aqui, uma operação mais de curto prazo. Eu tenho uma carteira, né, uma carteira na qual ela é dividida, essa é minha carteira recomendada, digamos assim, em 10 cotas, para facilitar o entendimento de vocês. Então, para cada operação que eu vou entrar nessa carteira, eu posso entrar com no máximo 10%, tá, da minha carteira. Tá? Então, conforme o tempo vai passando, se eu for tendo lucro, esse bolo vai crescendo, esses 10% também vão crescendo, vai sendo cada vez um valor maior que eu posso aportar em cada operação. Tá? Porém, eu tenho, o que eu falo? Quando eu entro com 10% de uma vez, né, em uma operação, significa que eu estou entrando com a minha mão cheia na operação. Tá? Ou seja, eu vi uma oportunidade que eu achei interessante e entrei então com 10%, que é a minha mão cheia máxima permitida para cada operação que eu faço. Porém, o que eu gosto de observar, né? Eu tenho geralmente, quando eu faço a minha entrada, eu vejo onde é a região na qual eu vou estopar, ou seja, sair fora da operação no prejuízo, caso ela não vá a meu favor. Geralmente, quando essa região onde eu tenho essa primeira entrada, tá? E a minha saída no prejuízo está dando mais de 10%, ou seja, com um único papel, uma única entrada eu vou ter um stop de 10%, significa que eu teria em torno de 1% de prejuízo na carteira, correto? Se com uma entrada eu tenho, por exemplo, um stop inicial maior do que 10%, digamos 12%, 13%, aí eu não entro com os 10% de uma vez na operação, porque o meu stop estou considerando muito caro. Aí eu entro com metade da minha mão permitida para aquela operação. Daí que vem esse meia mão. Então, ao invés de eu entrar com os 10%, né, que a minha carteira permite, que a minha gestão de risco permite para fazer essa operação, eu entro com 5% da carteira. Porque o stop está muito caro. Tá? A partir do momento que o papel começar a recuar e não me tirar, digamos assim, da operação, caso ele caia depois que eu faço a entrada, não me tire e volte a subir, eu posso de repente completar a minha mão e melhorar o meu preço médio, ficando com um preço médio mais baixo do que da primeira entrada, entendeu? Aí o que eu faço? Eu vou, completo a minha mão, fico com o stop com a mão cheia mais baixo do que aquele stop inicial. Conseguiu entender? É como se, por exemplo, deixa eu dar um exemplo prático aqui com via varejo. Eu acho que eu vou conseguir ilustrar de maneira mais fácil para vocês. Quando eu fiz a entrada em via varejo, eu entrei em 15,46. O meu stop estava abaixo dos 13,50 mais ou menos, 13,70, tá? Que é onde estava meu stop ATR. Ou seja, da minha entrada até o stop ATR eu tinha um stop inicial na casa de 13%, ou seja, é um stop mais caro, né? Ou seja, eu não quero logo de cara com uma entrada já correr um risco de 13%, de 1,3% com o único papel da minha carteira, tá?
Esse meu stop já começou a subir um pouquinho, já está em 14,22, porque o papel fez um novo topo depois que eu fiz uma entrada. Eu até poderia já, se eu quisesse, completar a mão no preço atual, que daí eu teria um stop. Não, ainda ficaria acima de 10, tá vendo? Ainda não dá para completar a mão, digamos assim. Caso o papel venha a cair e não feche abaixo dos 14,22 e volte a subir, aí eu consigo fazer uma nova compra, ficar com os 10% e aí sim ficar mais bem posicionado em relação a um stop mais barato com o papel e com a minha mão completa. Fui claro? Tá? Deixa eu ver que tem mais algumas dúvidas aqui. O Atirson está perguntando como eu calculo os 10% da mão cheia. Não, na verdade você vai pegar o que depende de como você gerencia a sua carteira, mas do jeito que eu faço você vai pegar, por exemplo, você tem uma carteira, um valor hipotético, 50 mil reais, tá, Atirson? 50 mil reais, se você for aplicar aí 10%, ou seja, você pode entrar com 5 mil reais em cada operação que você faz, seria a sua mão cheia, 5 mil reais em cada operação. Se o seu stop está muito caro, você quer entrar com meia mão, você vai pegar então esses 5 mil reais e dividir por 2. Ou seja, você vai poder entrar com 2.500 logo de cara na operação. Aí caso a operação venha contra você, volte a subir, você pode completar a sua mão com mais 2.500. Aí você fica com os 10% da sua mão cheia. Tá? O Thiago está perguntando aqui que Bova bateu 97.500, rompeu, vai... Não, eu já tinha comentado, né, Thiago, no começo do dia, não sei se você estava acompanhando, né, quando eu falei de Bovespa, sempre a primeira coisa que eu falo. Ele rompeu ontem, hoje não deu prosseguimento ainda, ele fez o que a gente chama de inside candle, né, um candle no qual as suas máximas e mínimas estão contidas dentro das máximas e mínimas do dia anterior, ou seja, ele não conseguiu dar prosseguimento alta, mas também não perdeu a região dos 97.500, não voltou para baixo, né, dos 97.500. O que eu quero no Ibovespa é ver ele romper a máxima de ontem para começar a me dar sinalizações que ele possa finalmente romper os 100 mil pontos. Se ele voltar, como eu já tinha dito, voltar para baixo dos 97.500, aí pode ficar numa zona um pouco mais lateral e ficar mais complicado no curto prazo que ele chegue nos 100 mil pontos novamente. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Então falei já de Via Varejo, tá? Vamos falar agora de Vale 3, um dos papéis também que eu estou posicionado, que vai tentando romper uma resistência importante, ainda não foi. O volume foi pequeno no dia de hoje, um volume abaixo da média. Nossa entrada foi no dia de ontem, né? De conseguir entrar próximo à mínima, para quem acompanhou, né, lembra as razões pela qual eu fiz essa entrada aqui, no qual a gente conseguiu pegar bem próximo à mínima de ontem. A gente até tem já um gap, né, de quase 1% da mínima de hoje para o meu preço de entrada, né? Nossa entrada está aqui no 53,60. Deixa eu ver, deixa eu aproximar aqui para ficar mais fácil. A entrada foi aqui, é tanto número que a gente esquece exatamente. Está aqui na máxima, foi no 55,71, por aí, 55,70. Tá? Depois eu até tenho que ver aqui, porque tem uma linha bem em cima. Deixa eu tirar essa linha para ficar mais fácil. Pronto, agora fica mais visível. 55,71. Tá? Eu até poderia já querer proteger, tá, o papel abaixo da mínima de hoje, já que a gente bateu mais uma vez na resistência e não rompeu. Tá? Mas foi um dia com menor volume e eu estou acreditando que a gente vai, né, conseguir fazer o rompimento dessa região, que a gente já testou algumas vezes e deve dar um trade mais interessante. Eu vou, digamos, ainda correr o risco então de esperar mais um dia para ver se a gente tem a máxima de hoje rompida, por exemplo, para eu já conseguir proteger essa operação. O que eu não quero em Vale, né, ainda estou correndo o risco de prejuízo no papel, o que eu não quero é ver ela voltar lá para baixo dos 53,60, que aí vira no meu stop até ir para o modo venda e as coisas se complicam. Vamos ver, eu acho que, não sei se pelo fechamento de hoje ela vai subir um pouquinho mais o stop ATR, porque apesar de a gente ter batido no último topo, a gente não conseguiu fechar em alta, então talvez esse stop ATR acho que não suba ainda, tá? Mas o papel já testou várias vezes essa região de resistência, né, dos R$57, a hora que romper pode fazer um movimento bem interessante, tá bom? Importante para o papel então é ver ele não voltar para baixo aí dos
principalmente, né, dos R$54, que é onde está o último fundo mais claro do papel, tá? Que mais? Sula 11, tinha alguém até falando de Sula 3. Esse outro papel também que eu acabei fazendo uma entrada um pouquinho mais arrojada, né, no rompimento da máxima de sexta-feira. O papel vem voltando, é outro papel, por exemplo, que eu fiz a entrada com meia mão, tá? Eu fiz a entrada aqui nos 48,89. O stop inicial da operação, pelo meu stop ATR, está abaixo dos 44,04, ou seja, é um stop inicial teórico de 10,5%. Então entrei com meia mão só. No ponto que o papel está agora, eu até já poderia pensar, né, caso ele venha romper a máxima agora, em fazer uma segunda entrada, tá? Que seria acima dos 48,10. Mas eu prefiro esperar mais um pouquinho para ver se ele volta ainda mais, para eu comprar ainda mais barato, se for o caso, né? De repente chegar mais próximo às médias para eu completar a mão, tá? Então continuo acompanhando o papel, claro, né? Ele voltando e me dando uma chance, eu vou completar a mão, né? Mas é importante que ele não venha fechar abaixo dos 44,04, vai arredondando aí R$44, que daí eu acabo caindo fora no prejuízo, tá? E se for para acontecer isso, que vai em linha reta, né? Porque daí eu acabo não completando a mão, ficando com a mão cheia, e acaba sendo um stop só de meia mão, tá bom? Vamos lá. Que mais? CCRO, outro papel de meia mão também, que eu tentei antecipar um rompimento, passando um pouquinho de calor agora, da nossa entrada que foi lá nos 15,67, já estamos perdendo aí em torno de 4,5%, tá? Fechando nos 15,01. Meu stop está abaixo dos 14,05, então da entrada inicial é um stop aí também teórico na casa de 11% mais ou menos. A hora que o papel resolver retornar ao movimento de alta, a gente pode tentar completar a mão, depois ele corrigir mais um pouquinho, para apostar no rompimento aqui dessa região dos 16,10 aproximadamente. Tá? O que eu não quero é ver o papel fechar abaixo da região dos 14,05, região onde está o meu stop ATR. Também já é importante para quem está olhando aí no curto prazo e gosta mais só de price action, né? Ou seja, só movimentação de preços, que ele já não feche abaixo dos 14,40, que é onde está o último fundo mais imediato do papel, tá bom? E por fim, Ipera, esse foi um trade que foge um pouquinho das minhas características, né? Mas é um trade bem de price action, ou seja, aquele trade de retângulo que eu vou falando para vocês. O papel vem trabalhando dentro de uma região com suporte e resistência horizontal. Eu estou tentando fazer exatamente uma compra de suporte. Eu fiz uma compra de suporte, né? Já que a gente bateu num fundo anterior junto com a média de 200 períodos. A gente fez a compra aqui na região da máxima, acima da máxima, sexta-feira, que foi lá na região dos 32,69, tá? Eu espero então que o papel pelo menos volte a testar a região de topos anteriores, lá próximo dos 35,30, tá? E eu não quero que o papel venha fechar abaixo dos 31,67, que é exatamente a mínima do candle que foi meu gatilho de compra, tá? E aí vai o exemplo, o pessoal que está perguntando a respeito de meia mão e mão cheia. Aqui foi um trade que eu entrei de mão cheia, tá? Por quê? A minha entrada foi no 32,69, meu stop teórico está de 3,5%, é um stop curto. Então eu posso correr, digamos, o risco, eu aceito correr o risco de tomar um stop cheio, já que meu stop teórico inicial não está caro, só entre aspas, 3,5%, tá bom? Dito isso, vamos passar agora para os papéis de vocês, tá? Deixa eu ver aqui, começando com... Tem algumas perguntas que já são... Não, acho que por enquanto Stephanie me passou só os papéis que não haviam sido perguntados durante a semana. Eu vou tentar passar então rapidamente por esses daqui, se der tempo a gente vai pegando mais papéis para vocês. Tá bom? Começando então com a pergunta do Nicolas Marfrig. Vamos lá. Marfrig fez uma movimentação muito interessante no dia de hoje. É um papel que vinha enrolado já, né, trabalhando num canal mais lateral. Deixa eu botar minhas
minha ferramenta de desenho aqui para ficar mais fácil de fazer as anotações para você. Eu tinha esquecido dela hoje. Deixa ela entrar aqui. Só um minutinho, pronto, tá aqui. A gente vê então que Marfrig venha trabalhando, né, dentro de uma região bem lateral, e hoje a gente foi fechar exatamente na parte de cima dessa congestão, tá? Não vejo que a gente conseguiu romper de maneira clara ainda. Eu daria mais um dia para ver se o papel vai conseguir ir acima da máxima de hoje, desenvolver um movimento de alta, para a gente falar que a gente conseguiu romper e retomar um movimento de alta mais claro. É um papel que já estava há um bom tempo com stop até em modo venda, que vinha me inibindo, né, de fazer algumas entradas. Hoje ele conseguiu fechar no modo compra. Finalmente, o fechamento de hoje foi acima dos 13,30, que é onde estava o meu stop até de modo venda. Então ele fechou o modo compra com um volume muito alto. Ou seja, o viés do papel começa a ficar muito forte, já que a gente tem as nossas médias aqui todas alinhadas agora para cima. O que eu gostaria de ver para o papel agora para fazer uma entrada? Ele fazer algum pullback, segurar na região de médias. Regiar é ótimo, né? Segurar na região das médias, tá? Um eventual pullback, para eu pensar em fazer uma entrada, tá? Já que daí eu vou ter todas as minhas médias alinhadas a favor e também com stop ATR no modo compra, ou seja, ficando cada vez mais fortes os indicadores aqui para o meu papel, né? No caso aqui Marfrig. Então eu gostaria de ver ele voltar, segurar perto das médias de 21, de 13, para pensar numa entrada. O que eu não quero ver acontecer no papel é, caso ele venha voltar, que ele venha perder a última região de fundo, aqui próximo dos 12,13, ou seja, se fechar abaixo dos 12,10 pode complicar, né, novamente a situação do papel, tá? Mas hoje teve uma movimentação bem interessante, vai tentando então romper essa região chata de resistência, fechou bem em cima dela, não dá para falar que rompeu ainda. Se ele conseguir ir acima então da máxima de hoje, tem boas expectativas de continuar esse movimento de alta, tá? Já que o papel começou a dar sinais de força de novo. Hoje inclusive foi o maior volume do papel aí desde o dia 26 de maio, tá? Nesse tempo todo que o papel trabalhou de maneira um pouquinho mais lateral, digamos assim, o volume caiu. Hoje que ele voltou lá para as regiões de máxima, né, dessa congestão, o volume subiu bastante, mostrando que muitos compradores voltaram a se interessar pelo papel nesse momento, tá bom? Ivone perguntando de Uzi Minas, Uzi 5, vamos lá, Uzi 5. Papel que vai trabalhando próximo de uma região de resistência, está em tendência de alta, a gente já está com as médias praticamente todas alinhadas, indicando um movimento forte, né, indicando uma tendência forte, desculpa, no curto prazo. A média de 21 está agora, nesse momento, cruzando a média de 200, a média de 13 já está acima das duas. Último ponto interessante, né, da maneira que eu gosto de conduzir, bem próximo de entrada, a gente poderia até ter pensado numa entrada, né, quando o papel fez um candle com volume na média, que foi quando? Aqui, no dia 1º de julho, rompeu sua máxima, que inclusive estava marcada aqui no meu gráfico, né, aqui na região dos 7,40, 7,41, tá? O papel ainda não desenvolveu, não deu ainda uma proteção muito clara, tá? Vai brigando para romper uma região de topo anterior, aqui na faixa dos 7,70, ontem chegou a testar essa região, mas acabou voltando. Pelo alinhamento das médias, pela força que vai mostrando o papel, eu acredito que ele vai conseguir fazer esse rompimento. Porém, a gente tem que se precaver, né? Caso não consiga confirmar esse rompimento, onde é que está o primeiro fundo mais imediato do papel que a gente não gostaria de ver sendo perdido? Está aqui na região do 7,05 mais ou menos. Deixa eu até descer mais um pouquinho. Aqui. Isso. Está aqui abaixo dessa mínima aqui do dia 26, lá no 7,03, tá? Se a gente quiser arredondar, seria importante para o papel então não voltar para baixo dos R$7. Fechando abaixo dos R$7, ele pode descaracterizar, pelo menos por topos e fundos ascendentes, uma tendência de alta mais forte, tá?
ele segurando nessa região de médias vai ganhando força aí para conseguir romper finalmente essa região do 7,70. Se a gente pegar pela última máxima mais alta nessa região, foi a máxima de ontem, lá no 7,84, ou seja, vai dando sinais que vai conseguir romper esse 7,85, mas ainda não foi. Então, não quero ver o papel abaixo dos abaixo dos R$7, vamos arredondar, tá? Não quero ver ele abaixo dos R$7 e também, ao mesmo tempo, ainda não vejo um ponto de proteção tão claro para quem está posicionado nessa região. Se tem alguém já bem posicionado, vindo lá de trás, por exemplo, conseguiu comprar, por exemplo, onde... Eu não tinha conseguido ver uma compra tão clara ainda pelo alinhamento das médias, tá? Mas se alguém já está posicionado desde lá de trás, pode fazer aquele tipo de condução que eu gosto, né? Para cada candle que tem a sua máxima rompida, você usa a mínima desse candle para utilizar o stop de proteção. No caso, poderia estar com stop abaixo da mínima aqui do dia 3, né? Abaixo do 7,24, seria um ponto interessante caso você já esteja conseguindo conduzir a operação no lucro. Outra alternativa também seria o stop ATR, que esse está lá embaixo, está inclusive abaixo dos R$7, está lá no 6,87, tá bom? Mas é isso. Eu não vi entradas, apesar do papel ter feito altas bem interessantes, né? Eu não consegui ver entradas tão claras lá para trás. Até teve algum cenário um pouquinho mais para trás aqui, que poderíamos pensar em entradas lá para o finalzinho de maio, tá? Quando conseguiu romper uma região de congestão, quando a média de 13 passou pela primeira vez para cima da média de 21 períodos, e a gente ainda estava afastado da média de 200. Lá até poderia ter feito alguma coisa. Agora, para quem está de fora, até pode pensar em entrar nesse momento nessa região próxima aí do 7,40, tá? Já que a gente teve esse candle que testou a região de médias no dia 1º de julho com volume interessante, que teve sua máxima rompida, tá bom? Até dá para pensar assim em fazer alguma operação do gênero. Aí vai ter que ter paciência para esperar o rompimento aí da região do 7,90, tá? Arredondando para cima. Vini perguntando de IVVB11. IVVB11, nosso iShare do SP500. E tá lá brigando de novo, né? Naquela região de topo, tentando confirmar mais um pivô de alta. Eu já tinha deixado aqui desenhado, inclusive, né, da última vez que a gente comentou, que se ele fizesse esse pivô, quais seriam os próximos objetivos, né? Eu nem lembro quando foi a última vez que eu comentei e deixei isso desenhado, não foi recente. Ele faz um pivôzinho de alta, que inclusive foi acionado uma possível compra no dia de hoje, tá? O que pesa contra esse possível pivô, né, é que a gente vem de 4 dias de volume muito baixo em VVB11, tá? A gente mesmo fazendo esse pivô, a gente também não conseguiu ainda confirmar o rompimento das máximas históricas que o papel fez aqui em maio, tá? Mas ele começa a querer mostrar força de retomada, né, desse movimento de alta. A gente está com as médias todas alinhadas, a gente teve um pivô de baixa que já foi descaracterizado, né? Pivô de baixa que aconteceu nesse período aqui, lá do meados de maio. É um pivô que foi confirmado aqui no comecinho de junho, mas que já teve sua máxima rompida aqui, então, agora já mais para o finalzinho de junho, então já desfez esse cenário mais negativo, e agora a gente tenta fazer esse pivô de alta, tá? Não está mostrando ainda volume para me dar uma certa empolgação, como eu venho falando, porém vai tentando realmente dar sequência a seu movimento de alta com zigue-zague ascendente com as médias alinhadas. Próximos objetivos para o papel, caso ele consiga romper essa região de máxima histórica, o primeiro aqui, perto do 189,5, que seria a extensão de 38,2 de Fibonacci desse pivô de alta. A principal seria lá próximo dos R$200, seria a extensão do 100%. E o que a gente não quer ver, né, para IVVB11, já que está trabalhando nesse novo contexto de zigue-zague ascendente, é que ele venha perder o calcanhar do pivô, tá? Que seria essas mínimas aqui do final de junho, que estão na região dos R$172, 173 aproximadamente, tá? Ele fechando abaixo aí dos 173, 172,5, aí pode descaracterizar um
uma tendência mais clara de alta e complicar um pouquinho a situação para o papel, tá bom? Vamos lá. Tem vários papéis que a gente já falou ainda essa semana, eu vou pulá-los por enquanto e aí, se der tempo eu volto neles, tá? Mas eu vou por enquanto para os que eu acho que eu ainda não comentei, tá? MYPK3, a Yoship Maxion, vamos lá, como é que está esse papel? Continua, quem perguntou foi o João Miguel, né? Ele sempre gosta desse papel. Continua no movimento mais lateral, né? Ele tentou fazer um pivôzinho de baixa, mas no dia que ele tentou fazer o pivô de baixa, entrou um candle comprador numa zona de suporte, né? Aqui no dia 1º de julho. A gente não conseguiu testar a região de resistência dele lá em cima, perto dos R$15, R$15,10. É aquilo que eu falo. Ele está no meio do tiroteio agora, né? É uma localização ruim de buscar algum tipo de coisa. Para quem está comprado, continua tendo a mesma zona de suporte ainda como um ponto importante a não ser perdido pelo papel, que é os 13,54. A gente pode até descer um pouquinho mais para a mínima do dia 1º de julho agora, né? Que está aqui nos 13,32. Eu acredito que ele vai ganhar força, pode ganhar momento se conseguir ir para cima dos 15,10, tá? Mas nesse meio de campo que ele está agora, está complicado buscar alguma coisa. O que ainda continua pesando contra o papel é o alinhamento das médias de 200 e de 21, que ainda estão para baixo, né? E como é que está o stop ATR? E o stop ATR também em modo venda, exatamente junto com a região de resistência, ou seja, fica muito claro que para ele começar a ganhar força, ele tem que ir para cima dos 15,10. Tá? Até lá, se alguém quiser tentar alguma compra, é esperar de novo, por exemplo, ele testar a região dos 13,30, 13,40, segurar nessa região para tentar comprar, fazer uma compra desse cenário mais lateral. Eu mesmo assim considero uma compra arriscada, eu prefiro já ter mais fatores a favor da tendência me indicando uma compra um pouquinho mais segura, tá? Mas é isso, o importante para quem está comprado é que o papel não vá para baixo dos 13,32, tá bom? Vamos lá. John perguntando BIF, Minerva, um setor que foi forte hoje, né? Já falei de Marfrig, vamos falar então de Minerva agora, BIF 3. Também tá parecido, né, com a Klabin. A diferença é que ele não teve força o suficiente para testar o topo de Klabin aqui. Lá no dia 17 de junho, né, que está lá nos 14,36. A gente vê que ele também está numa tendência mais lateral, né, já vem consolidando aqui há um bom tempo, tá? A gente consegue desenhar essa consolidação aqui. A gente vê que o papel está consolidando já há um bom tempo. Quando a gente vê consolidação longa, a gente tem que tentar comprar ou na base da consolidação, lá embaixo, né? Já que daí a gente fica próximo de um stop caso ocorra um rompimento para baixo, ou o rompimento para cima, né? Para quem gosta de comprar rompimento pode tentar, por exemplo, esperar um candle que venha para cá, feche aqui, por exemplo, para comprar esse rompimento aqui que eu estou desenhando, depois vocês podem olhar na gravação. Ou a gente pode esperar o que eu geralmente considero mais seguro, né? Que é o que? O papel faz um movimento de alta quando faz esse rompimento, volta, faz um pullback até a região que foi rompida, respeita essa região, né? Respeita exatamente essa região aqui, e daqui ele volta a subir e a gente compra esse pullback, inclusive com as médias já mais próximas, né, da região rompida. Tá? São as maneiras que eu vejo para a gente poder tentar fazer algum tipo de operação aqui em BIF, tá? Ou em qualquer tipo de rompimento que a gente venha a conversar. Papel ainda está com o stop ATR em modo venda, está logo acima aí nos 13,97, tá? Eu acho que fica claro que o que eu não quero ver para o papel é ele perder a base dessa congestão, onde a mínima mais baixa, se a gente pegar por mínima, foi lá nos 12,02, ou seja, a gente tem uma congestão longa se a gente pegar os dois lados mais distantes, né? A gente tem o suporte nos R$12 e a resistência próxima aos 14,35. Então a gente não quer ver o papel abaixo dos 12, tá? Para não complicar. O João está falando que pegou a 12,45, stop a 12, stop gain 12,81. Já tá com lucro no bolso, beleza, já está garantido, né? Pelo que você está falando, 12,81.
Você pegou bem, né? Você pegou ele 12,45, você pegou quando? Foi aqui no dia 3 de junho, quando ele tentou perder o fundo e voltou? Se foi uma compra ousada, mas boa, arriscada, né? Que acabou funcionando. Tá bem posicionado, tá? Esses 12,81 tá bem posicionado. Ele está um pouquinho no meio da lateralização, então tem chance de você acabar saindo e ele continuar dançando no meio do seu preço ainda, tá? Mas tá interessante, é bom proteger sim, como está no meio dessa bagunça, tá? Se ele for testar, por exemplo, a região dos 14,36 e não conseguir romper, eu apertaria ainda mais o stop, tá bom? Ainda mais o stop, só isso que tem para falar. Tá? Só um minutinho. Falamos já de bife. Vamos lá. O evento está perguntando, que perguntou de CPFE3, uma matéria dizendo que ela deixa de ter capital aberto sem ações de bolsa, o que acontece? Eu tenho que ver isso direito, porque na verdade eu não sei se é a própria CPFE3 que vai fechar capital ou se era uma subsidiária dela, agora eu não lembro disso, eu acho que não era a CPFE3, tá? Que ia fechar capital. Mas enquanto ela tiver capital aberto, vai continuar negociando, depois eu vou confirmar se é dela mesmo, se é a própria CPFE3 que vai fechar capital, vou verificar isso depois, tá? Mas o que geralmente acontece, tem a data de recompra de ações, eles vão recomprando até que chegar um momento em que o papel deixa de negociar, né? Para quem já está bem posicionado, está com lucro, às vezes se não quiser esperar o que vai acontecer, pode de repente cair fora, né, do papel, sair a mercado, ou você não espera ver se ele realmente for encerrar o capital, quanto vai ser, né, essa recompra de ações, como é que vai ser anunciado aí pela empresa. Tem que ter um pouquinho de paciência para aguardar todos os informativos para ter certeza de qual seria o melhor negócio. Se é melhor esperar a empresa encerrar o capital e vender para os acionistas, né, ou se de repente vale a pena já sair a mercado, dependendo do momento, tá bom? Gabriel perguntando de Move3. Vamos lá, deixa eu correr aqui que a gente já vai entrar na reta final da live. Já, inclusive daqui a pouco dispara meu alarme. Provavelmente Movida vai ser o último papel a ser comentado, tá? Vamos lá. Movida promoveu ontem o rompimento de uma resistência importante, tá? Lá dos 15 e 14. A questão é aquilo que eu falo, foi um rompimento que já veio um pouquinho esticado, longe um pouco das médias, tá? O que eu gostaria de ver em Movida? Se ela for embora agora, para eu pensar numa entrada, esperaria o pullback para tentar comprar de novo próximo da região onde o papel está agora, tá? Ou aguardo para ver se de repente ele vai voltar para dentro da região do rompimento, testar a região das médias e ver se volta a subir para a gente tentar pegar, tá? Esse é o tipo de rompimento que eu não gosto. A gente tinha um topo lá, ele foi já subindo desde o fundo que ele fez aqui no dia 29 de junho, ele rompeu subindo 25%, tá? Entre o fundo e o rompimento. Ou seja, é um rompimento que está acontecendo de maneira esticada. Então, eu prefiro nem que o papel vá embora, não tem problema, eu prefiro esperar o pullback para fazer uma entrada. Para quem está comprado, né, no papel, a gente fez um fundinho assim, não tá muito claro, no dia 3 de julho, né, mas não deixa de ser, tá? Aqui os 13,74 mais ou menos, ou seja, seria interessante que o papel não voltasse para baixo dessa região aqui dos 13,70, vamos arredondar, tá? Para continuar interessante, tá bom? Onde é que está o stop ATR do papel? Vamos ver. Está próximo dessa região, 13,71. Só que com esse novo topo de hoje ele deve subir um pouquinho mais. Então também tem o stop ATR para usar como proteção, tá bom? Galera, é isso daí, tá? Acabou o nosso tempo. E infelizmente nós vamos ter que encerrar por hoje. Falta 20 segundos aí para cair a nossa live. Quero agradecer mais uma vez a participação de vocês. Faltaram aqui poucos papéis, tá? Que estão na nossa lista. Como faltou pouquinho, aquilo que a gente sempre faz. Amanhã a gente comenta no nosso comentário de abertura, tá bom?
Valeu, gente. Bom descanso. Até amanhã que vai cair aqui. Abraço.